Olá, meus amigos, uma boa tarde neste dia. Que o Eterno abençoe cada um que vai ouvir. Vamos falar sobre o casamento, porque vocês que vão ouvir, é a noiva escolhida do Pai, que está se preparando, está fazendo os preparativos, só esperando a ordem do Pai, que no casamento judaico é o Pai que manda buscar. Vá, filho, pegar a sua noiva, só está esperando essa ordem do Pai. Não é? Ele virá. Não é? Só o Pai sabe o dia e a hora de mandar o seu filho. E sobre o casamento, sobre a importância do casamento. Por isso que o Senhor nos compara e fala sempre sobre o casamento quando fala de vir buscar sua noiva. E é comparado nós, aquele que segue o Mashiach, é comparado à noiva. Que nós possamos estar nos preparando, nos santificando. Porque o mal, o adversário, meus irmãos, ele nos odeia. Ele nos vê como um verme. Ele nos vê como uma doença, como uma praga. E ele se acha que é a solução para a humanidade, para nós. Porque ele e os seus anjos que o seguiram já estão condenados. E todos aqueles filhos da serpente, que a gente sabe que tem muitos satanistas nesse mundo. Não é? A gente sabe, fazem filmes, é revelado para eles. Porque, como para nós também já foi revelado, o adversário já sabe do fim dele, e o sangue dele que já é condenado, e ele quer que a humanidade, o máximo possível, ele quer levar com ele, com a contaminação do sangue dele. Por isso, cuidado com o que você recebe, com o que você ouve, o que você faz. Não tenha nada por inocente, não tenha nada por, não tem nada não. Esse nem nada não. Tem levado muitos e vão levar ainda. Aqueles que estão displicentes, que não é vigilante, que não é um guerreiro que fica alerta. Não é? Que nós possamos estar sempre alertas. E falar como que o mal mostra. E vou citar só como o mal mostra. Fora os filmes, que tem tantos filmes reveladores, né? É aquela novela que foi feita aqui, brasileira, aqui para nós, Os Mutantes. Quem nunca viu ou nunca assistiu, procure aí, pesquise, que vocês vão ver partes ali reveladas do que a gente presenciou uns anos atrás aí, está vendo ainda o andamento, né, da mistura genética, do que eles querem fazer, né, o propósito. E a gente vai falar o pai. O pai não tem essa disputa com o adversário, porque o pai já deixou a palavra revelada. O princípio, o princípio já declara e fala do fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele já sabe, já está determinado. Por isso ele deixou a palavra, que é para nós examinarmos, é para nós termos a confiança e não sermos pegos de surpresa e não sermos enganados pela serpente ou as suas sementes, não é? Que nós possamos examinar. Se você leu, leia de novo. Leu aquele texto, você entendeu de uma maneira, leia de novo. Ou você ouviu em alguma pregação, você chega na sua casa, leia, ouviu aqui, acabou de ouvir, confira na tua palavra e peça ao Espírito Santo que habita dentro de você para te revelar o que é aquilo ali. Aquilo é aquilo que é assim mesmo, meu Pai. É o que eu estou falando aqui com vocês, confiram na palavra. Duvida de alguém que prega a palavra do Senhor, que leva a palavra do Senhor, confira. E leva a palavra também para outro, que essa palavra tem que ser espalhada. E eu vou ler em Marcos, o versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo, para trazer mais um esclarecimento, a partir do versículo 4. Eles disseram: Moshe permitiu que o homem entregasse o guete à sua mulher e se divorciasse dela. Mas Yeshua lhes disse: Ele escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do seu coração. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas apenas um. Portanto, ninguém deve separar o que Deus uniu. Quando estava
Quando estava em casa, novamente os Talmud, né, lhe fizeram perguntas sobre isso, que intrigaram eles, né? Aí no 11 fala assim, ele lhes disse, que Yeshua respondeu, né? Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Aqui, no casamento é muito importante. Por isso que Yeshua fala que ele é um com o Pai. É igual falar assim, mas como o marido é o marido, a mulher é a mulher, os dois se casou, não é um, cada um tem sua individualidade. Mas os dois são um quando se unem na relação sexual, já fala relação, os dois se tornam uma só carne. É tanto como eu já falei no áudio atrás, né, sobre a telegonia, a mulher recebe fluidos e fica aquela mensagem fica dentro dela pro resto da vida. Ela se tornou um, e tem escrito também, se o homem se deitar com a prostituta, ele se torna uma carne com ela, não é? Então, isso é muito profundo, o casamento. As bodas, o que nós estamos esperando é o quê? As bodas, é esse casamento, é essa relação íntima, né? Quando o homem e a mulher se casam, depois do casamento vem o quê? A relação íntima. Os dois vão se tornar uma só carne, não é? E nós estamos nessa preparação. Não é que nós estamos nessa preparação, a gente não tem que estar vigilante, a gente tem que respeitar o noivo, né? Nós temos um noivo, não importa que ele não está aqui, mas ele está em espírito, não é? Ele ainda virá para a festa, para tomar a sua noiva e levar com ele. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que estar no preparo, com todo o respeito, com toda a reverência, nos santificando em todo o tempo, porque o mal, ele está fazendo de tudo para arrebanhar, porque ele quer a cada dia arrebanhar o máximo de vida para a sentença que ele já recebeu. Ele já foi condenado. Mas nós estamos aqui para esse teste, que nós possamos ser aprovados e fazer a escolha correta desta vez. Não ficarmos em cima do muro e nem sem pegar a espada. Ah, não tem nada não. Não, se posicione. Se você escolher do lado dos prazeres do mundo, que o regente do mundo está aí reinando, que fique, que pegue, vai fazer até suas guerras, não é? Mas se você escolher seguir ao Messias, fazer a escolha do Pai, de obedecer, seja obediente. Cumpre as suas leis, os seus mandamentos. Seja obediente, não importa. Ah, isso aqui já passou, já ultrapassou. Ah, isso aqui não é pecado mais não. Isso aqui o Senhor já... O que é pecado é pecado. E o que é pecado? Está na palavra. Quando você é uma pessoa do Senhor, o Espírito Santo testifica em você. Não precisa ninguém falar, não é? Você sabe aquilo ali é a vergonha. Adão e Eva se envergonhou. Por isso eles se esconderam. Os filhos do pai, que sabe que ele é pecado, eles sentem até vergonha de certas palavras serem pronunciadas na sua frente. Quer ver se tiver criança perto? Pecado é pecado. E essa palavra que eu vim mais falar é num sentido, não aqui falando de homem e mulher, de casamento aqui fiz como eu li, mas é importante, esse texto ali de Marcos fala da seriedade que é um casamento. Claro que um casamento não deu certo por algum motivo, adultério, tem lá suas motivações, e o Senhor não quer que um casal está ali só com contendas, confusões. Cada um aí vai viver pecando. Se os dois não vai ter uma mudança de vida, vai estar pecando. Então, está errado. Se um casal, se é para se tornar uma só carne, e esse casal não é uma só carne, um não concorda com o outro, está pecando. Então, conserte sua vida, você tem que ser um com sua esposa, por mais que a mulher às vezes não concorda com algo do marido, o marido às vezes não concorda com alguma decisão, alguma coisa da mulher, mas não é questão de viver brigando, de viver discutindo. Tem que pedir ao Senhor amor, aumente o amor e Yeshua esteja no meio do casal.
Unidade é união para criar os filhos em unidade, não é? Que os filhos não vejam isso, porque os pais são exemplo dos filhos. Casamento é algo sério e lindo. E aqui, para trazer mais um entendimento, em 2 Coríntios, o versículo 13, fala assim, versículo 13 do 4 ao 8, eu vou ler somente. Sim. Vou ler a partir do 3. Pelo fato de procurarem prova de que o Messias fala por mim, ele não é fraco ao lidar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois apesar de ter sido executado em uma estaca, em fraqueza, ele vive agora pelo poder de Deus. E nós também somos fracos em união com ele, mas ao tratar com vocês, viveremos com ele pelo poder de Deus. Examinem-se para saber se estão vivendo a vida da confiança. Provem-se. Não percebem que Yeshua, o Messias, está em vocês, a menos que sejam reprovados do teste. A menos que sejam reprovados no teste. Mas eu espero que vocês percebam que nós não fomos reprovados. E a aparência de sucesso, mas em fazer o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois não podemos agir contra a verdade, apenas em favor dela. Por isso, alegremo-nos sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Na verdade, oramos para que vocês sejam aperfeiçoados. Escrevo essas coisas estando longe de vocês, para que quando estiver com vocês não precise usar minha autoridade e tratar-vos de forma áspera. Então, os apóstolos, se eles precisavam corrigir, eles corrigiam como falar, não julgue, não fala isso, não exorte, não. Se precisassem, eles faziam porque eles tinham zelo pelas almas das vidas que eles cuidavam, não é? E no caso que eles viviam em comunidade, não é? Então nós devemos estar ajudando ao nosso próximo e nos examinando a nós mesmos. Examine-se, que nós possamos ser aprovados, não é? Que nós possamos ser aprovados no Senhor. Que nós não venhamos deixar as falácias do mundo com seus enganos, né? Deixar, tá tudo correndo bem. Como tem muitos aí que nem acreditam que o Senhor vai vir, não é? E tem muitos que já partiram sem acreditar, o Senhor veio para ele, não é? É melhor crer, não importa, nós estamos aqui para esperar, o bom soldado espera. O bom soldado, mesmo ele sendo reclamado, ele fica lá na sua posição, ele ergue a cabeça ou abaixa, recebendo ali a disciplina do seu mestre, do seu senhor, do seu comandante, mas ele não sai da sua posição, ele continua lá, não é? Procura se consertar e o general vai ver, esse combatente, porque o Senhor conhece seu coração. O Pai já sabe do final. Nós é que temos que fazer a escolha. Nós é que temos que permanecer firmes, porque há muito engano neste mundo. E quantas pessoas foram enganadas? Quantas pessoas estão sendo enganadas, achando que estou salva. Estou salva. A nossa salvação, pode-se dizer, aí você, tá? Eu estou procurando, eu tenho que ter certeza da minha. Eu tenho que ter certeza para onde eu vou, o que eu quero. Eu quero fazer a vontade do Pai, não a minha. Eu não vivo mais em mim. E essa tem que ser nossa convicção. Se você quer viver seus prazeres, o adversário quer que você faça tudo o que você quer. Toda a vontade da sua carne. Faça, realize. Se tem um sonho, vá em busca, concretize ele. Não é? Ele quer isso. Mas este seu sonho, a vontade que você está tendo, é a vontade do Pai para você?
No ir, no vir, aonde está? Temos que perguntar ao nosso Pai, porque Ele é quem sabe. Nós estamos aqui nesse mundo, nós somos forasteiros. Nós somos uns viajantes, passageiros aqui. Então nós estamos no campo minado. Você não sabe, eu não sei aonde pisar, onde tem uma bomba ali para nos estourar. Não é? Então a gente tem que pedir ao Pai tudo o que nós formos fazer, aonde irmos, Pai, e falar com Ele, orar a todo tempo. Fala que nós devemos orar em todo tempo, em todo momento, aonde estivermos. E para orar não precisamos, é a nossa vibração dentro de nós, sem abrir nossa boca. Dentro de nós estamos exalando, nós estamos falando a energia, nós estamos fluindo a energia do Pai, falando com Ele em todo momento. Que nós possamos viver em vigilância constante, porque o mal não dorme. Ele está aqui, esse mundo, e Ele mostra, como em tantos. Se alguém tiver oportunidade, veja essa partes dessa novela, onde a cientista lá, ela declara, ela fala tudo. Ela fala tudo da mistura genética, como foi nos tempos de Noé, assim será na vida do filho do homem. Ela mostra tudo em detalhes. E você, que é a noiva do Senhor, não pense que o mal não está ali. Ele está ao nosso derredor, né? O nosso derredor. E ao nosso lado está a Machia, está o anjo que não dorme, que guerreia por nós. Mas ele está sempre ali, ele não dá brecha. Temos que ter cuidado com os pensamentos, porque ele lança pensamento, ele usa pessoas, porque ele tem o exército dele, não é? E que nós não viemos ser deixados usados pelo adversário, mas que nós possamos estar prontos, com os calçados nos pés, cinto sobre nossos lombos, com as nossas roupas brancas. Vamos comprar, não é? Se preciso for, vamos comprar a cada dia. Colírio para os nossos olhos, cuidado que é a janela da alma, cuidado com os desejos, cuidado com o querer nosso, que nossa vontade seja a vontade do Pai. Cuidado com as decisões que forem tomar, porque tudo tem consequência, toda ação tem uma reação. Vamos ter cuidado, vamos vigiar a cada momento, para que a gente não venha ser pego de surpresa, para que a gente não venha ser pego no engano. Ah, não, já aconteceu. Estejam vigilantes, estejam alertas. Podem chamá-los, pode nos chamar de tudo quanto é nome. Porque era assim com o nosso mestre, ele não foi perseguido. Quantas vezes já não tentou pegar ele para aniquilar com a existência antes da hora? Porque tinha que ser cumprido os 3 anos e meio, mais ou menos, do seu ministério pregando como fervorosamente. Mas antes disso, com certeza, ele tinha uma vida regrada, porque aos 12 anos, que é o Bar Mitzvah que fala, ele estava lá no templo, e ele estava lá sabatinando, ele estava lá perguntando e respondendo perguntas aos rabinos. Então, ele, desde criança, ele tem seu ministério. Não foi dado a nós saber, não tem muito sobre... Tem esse pequeno trecho que eu me lembre, mas é esse trecho, ele aos 12 anos, partes lá quando ele é criança, que os pais têm que fugir, porque o mal queria destruir, como quis destruir Moisés, que foi comparado a ele, para que não viesse, para que não fosse cumprido a palavra do Senhor, não é? Porque o mal, ele tem poder, não é? E a gente não tem que subestimar e nem falar, tá debaixo dos meus pés. Nós não podemos, nós temos que, não é que vai respeitar o adversário, mas ele tem uma autoridade. Ele tem uma autoridade. Esse mundo jaz no maligno. Ele tem sua autoridade. E nós aqui, cabe nós com humildade, ter a humildade de falar igual o arcanjo Miguel, né, Micael, que o Senhor, quando foi contender, né, o adversário foi contender querendo o corpo de Moisés. E o que o Micael falou? Que o Senhor, nosso Deus, o repreenda. Ele não usou, acho que está em Judas, não usou para falar palavras infames.
Olha que tá. Ele não ousou falar palavras infames contra a autoridade lá do adversário. Nós, a pessoa que, se a gente for comparar, né, de respeitar aquele que as pessoas que tem lá o jogo, não tem que ter respeito, não ousou usar palavras infames. E muitas vezes a gente vê tantas palavras infames falando, né? O adversário fica rindo ali, porque é complicado, não é? As pessoas, nós temos que buscar do Senhor nos encher. Se encha, meus irmãos. A palavra que eu venho. Se encham do Espírito Santo. Busquem o dom de curar nesse momento de tanta enfermidade e cada vez mais lançando medo que está surgindo mais. Vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Cuidem-se, cinjam-se das armaduras do Pai, vestindo a cada dia as roupas celestiais, se preparando como uma noiva ansiosa para o encontro do noivo que será o nosso marido. E viveremos eternamente, não é só para a mulher. A gente fala assim, é num conjunto, é num encontro que nunca mais vai haver separação. Nós não teremos mais esse corpo mortal que perece, que um vírus pode nos matar, nos derrubar, né? Um prego nos pés nos traz dor, não é? Este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. É isso. O adversário não pode. O adversário não pode dar. Por mais que engana muitos aí, que seguem a ele achando que ele pode dar imortalidade. Transhumanismo. Não, vai ser tudo exterminado. O único que pode dar imortalidade é Yeshua. É o Pai através de Yeshua. Nós temos que crer e seguir, confiar na palavra do Pai. E na palavra que Yeshua veio trazer de salvação, de remissão de pecados, de nos limparmos. E para isso, nós temos que ser diligentes. Nós temos que ser aqueles guerreiros que já está preparado, antes de buzinar, já está preparado para a luta. Tira a espada da bainha. Guerrei. Estejam prontos a todo momento para levar a palavra do Senhor a todo momento, pensando no Senhor, orando todo o tempo, se santificando. Quando vir os pensamentos, já repreenda os pensamentos maus. Se santifiquem a cada dia. E para encerrar, vou falar aqui o Efésios 2, a partir do 1. Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir de sua união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, então completem meu trabalho, mediante o propósito e o amor comum, sendo um coração e uma mente. Completem a obra que o Senhor deixou. Completem. Ali começou a nossa tribulação. Todos, e Yeshua foi o primeiro. Ele ressuscitou. Seus discípulos passaram por tribulações. E nós estamos aqui. Não. Nós estamos nesse mundo, nós não temos que conformar com ele. Nós temos que estar nele, nós temos que ser prudentes. Porque diz na palavra que os filhos do adversário são mais prudentes. Não é? Do que os filhos da luz. Nós temos que ser prudentes, simples como a pomba, prudentes como a serpente. Que nós possamos completar, é o que ele fala, que completem a obra, completem o trabalho. E para continuar, não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade. Considerem os outros melhores que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das pessoas e não só das suas. E que o Eterno abençoe e governe as nossas vidas a cada dia e que a nossa confiança a cada dia possa ser aumentada e que o Senhor possa falar ao coração de alguém que for ouvir, não sei, mas que esta noiva que é tão especial e que o Senhor falou ali, trouxe entendimento que um casamento é muito importante. O Senhor não volta atrás.
Senhor não vai desistir desta noiva. O Senhor não vai desistir de você, não, meu irmão. Ele não desiste. Ele firmou esse casamento. Está firmado, está selado. Só falta o pai vir. Ele está lá preparando o lugar. O filho está lá preparando o lugar. Que eu creio que já está preparado. Só falta o pai falar: vá, filho, pegar sua noiva. Traga. Faça a festa e nós vamos festejar com ele. Então a nossa esperança é essa, meus irmãos. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Meditem sempre no casamento, como é importante essa aliança. Hoje está tão comum. Case-se e se divorcia como está tão normal, que as pessoas nem estranham mais quando alguém até que vive nas igrejas que se dizem eclesiásticos, né? Não sei como é que os nomes que fala, é tantos nomes, denominação que fala, isso é pastor, sei lá, tanto nome, que as pessoas nem estranham mais. Ah, não deu certo, o amor acabou. Não é? Tá tão normal, mas isso não é normal, porque o casamento simboliza o casamento com o nosso Messias. O Messias não vai, o Senhor não vai desistir de você. O Senhor não vai te deixar. Que nós possamos nos preparar, porque o Pai já tem tudo preparado. Cabe nós nos esforçarmos para estar prontos e de pé quando Ele vir, ou se assim Ele nos chamar, não é? Que possamos estar preparados, porque o Pai não desiste de você. Yeshua não desiste de você. O Espírito de Deus que está aqui conosco até a consumação dos séculos, até quando tudo for consumado, não vai ser tirado. Até quando tudo for consumado, o Espírito do Senhor está aqui, até quando nós formos ter esse corpo mortal transformado. E que assim seja, e que o Eterno possa abençoar a vida de cada um. Em nome do nosso Salvador.